Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso culto da vitória. Tempo maravilhoso na presença do Senhor, de poder adorá-lo, na beleza da santidade do Senhor. E quero nessa noite te convidar a manter aí você na programação da nossa igreja. Vou procurar ser breve na minha mensagem, vou tentar, porque tem tanta coisa para falar, mas que Deus me ajude, que o Espírito Santo me ajude também. Mas eu quero te pedir que você fique firme aí, nesse tempo de palavra, porque é um tempo especial para você, uma palavra dos céus ao seu coração. Nós temos falado nesses dias uma série de mensagens sobre vida que vale, vida mais que abençoada. Já falamos sobre mantenha protegido o seu coração, faça a coisa certa, Deus recompensa a boa mordomia. E hoje vamos falar então com o tema, onde está o seu tesouro? Uma pergunta, onde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Vou falar para as 3 câmeras aqui hoje. E o texto base para essa mensagem está lá em Mateus no capítulo 6, eu vou ler apenas um versículo aqui, para a gente dar início à minha palavra aqui que o Senhor colocou no coração, na verdade, colocou no coração do pastor, essa vida mais que abençoada, e eu vou estar compartilhando essa submensagem aqui, subtexto, que é onde está o seu coração, de Mateus. Vamos ler outros textos, mas como base está lá em 6:21, que fala dos tesouros do céu, diz assim, pois aonde estiver o seu coração, aí também, melhor dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e que Ele graciosamente mantenha a sua mente, o seu coração ativo aí, a voz do Senhor. Ok, queridos, agora há pouco nós tivemos a nossa momento de ofertório, onde o pastor Márcio ministrou sobre o dízimos e ofertas. E essa palavra, na verdade, ela vai estar mais direcionada a essa questão dos dízimos. A gente sabe que a palavra de Deus, irmãos, ela tem vários assuntos, e o dízimo, ele é algo muito importante. A Bíblia fala sobre oração, fala sobre relacionamentos, fala de tantas outras coisas, mas ele fala também muito sobre dinheiro. Tanto é que o livro de Mateus, dos Evangelhos, é o evangelho que mais fala sobre dinheiro, é o Evangelho de Mateus. E tratar de dízimo, eu sei que não é uma questão assim muito fácil, muito simples, mas eu quero aqui nessa noite trazer alguns princípios básicos, aquilo que de fato a gente tem que aprender. Por que nós dizimamos? Porque a gente sempre diz que tudo pertence a Deus, que nós somos mordomos de Deus, daquilo tudo que pertence a Ele, nós temos que tomar conta daquilo. Mas por que tudo pertence a Deus? Por que nós devemos ser mordomos do Senhor? E também, diante do contexto que nós estamos vivendo agora no nosso país, no mundo, as pessoas elas ficam mais sensíveis a algumas questões, e isso não pode permitir que você se esqueça dos princípios e dos mandamentos de Deus. E a forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, suas lealdades, a sua afeição. Além disso, se relaciona diretamente com muitas das bênçãos das quais você desfrutará na sua vida. E nós precisamos entender. E a Bíblia ela é bastante clara ao mostrar que há muitas coisas que são importantes para Deus. E o dízimos e ofertas fazem parte disso. Porque hoje muitas pessoas têm questionado, os ensinamentos do Antigo Testamento, que se aplicam no Novo Testamento. As pessoas dizem que o dízimo era somente para o Velho Testamento. Porque alguns dizem que era só na época da lei, e que agora nós estamos debaixo da graça, então você não precisa dizimar, que o dízimo era somente naquela época que você plantava, você colhia lá os cereais, e a história daquilo, do gado, enfim. No entanto, precisamos entender que este é um princípio imutável, estabelecido por um Deus imutável.
assim como não roubar, matar, adulterar, são mandamentos eternos e que foram ordenados por Deus. E isso vem desde a época de Moisés. Portanto, então, continua vigentes nos nossos tempos de agora. Porque a Bíblia, queridos, ela é uma coisa só, não é só. O Velho Testamento é uma coisa, o Novo é outra coisa. Não, a Bíblia, ela se completa em todas as áreas. Então, continua sendo um princípio para todos nós. Então, para que não reste nenhuma dúvida, queridos, eu quero trazer algumas verdades sobre o dízimo. Primeira coisa que eu quero dizer, eu vou falar sobre 3 coisas. Dízimo é uma prova de Deus, dízimo ele é bíblico, é uma celebração da redenção, e dízimo é uma chave para a sua bênção. Então, ou seja, dízimo é uma prova de Deus. A palavra traduzida dízimo, como vocês já sabem, literalmente significa décimo, a 10ª parte. E você sabe que o número 10 representa em toda a Bíblia? A Bíblia fala sempre do número 10. As 10 pragas do Egito, ela fala dos 10 mandamentos, ela fala as provas de Jacó, que Deus por 10 vezes alterou o salário ou as rendas de Jacó com Labão. Fala de muitas provas na palavra de Deus, porque o dízimo ele representa a prova do coração. A prova do coração para mim e para você. Porém, o dízimo é também a área na qual nós somos convidados a provar o cuidado de Deus. E provar no sentido experimentar daquilo que Deus faz por nós. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, a Bíblia diz, mesmo que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E nós podemos experimentar desse cuidado de Deus. Ou seja, ninguém coloca Deus à prova, ninguém pode encostar Deus na prova exigindo algo dele. E o texto também que nós vamos ler é um texto muito conhecido, que está lá em Malaquias 3:10, para a gente entender essa questão. Diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas das janelas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Nesse texto de Malaquias, no contexto de Malaquias, é importante a gente saber uns princípios, não é? De qual foi a mensagem do profeta Malaquias naquele tempo. O profeta Malaquias, ele denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava. Se nós formos ver o contexto, queridos irmãos, o povo de Israel, naquele tempo, eles haviam passado por vários períodos de exílio. Aqui é pós-exílio, eles já tinham passado por aquele período na Babilônia. E aí Esdras e Neemias, eles foram lá reconstruir o templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Esse contexto aqui de Malaquias acontece uns 80 anos após isso. Mas ali Ageu e Zacarias também já haviam profetizado sobre Israel, profetizado bênçãos, palavras de esperanças. E o povo, eles estavam assim meio que achando que as promessas de Deus, elas não iriam acontecer mais. E isso gerou o quê? Um desânimo, tornou uma desilusão, muitas dúvidas, pois eles acreditavam que as promessas de Deus que diziam a respeito da restauração após o cativeiro babilônico, não havia sido cumprido, não ia ser cumprido. Então isso gerou que no meio do povo, desânimo, preocupação, angústia. E Judá ainda estava sob o domínio de uma nação, da nação persa, uma nação estrangeira. E havia uma carga pesada de impostos sobre eles, que o povo deveria pagar. E isso acabou gerando o quê? Gerando pobreza e problemas financeiros, como também hostilidades nas nações vizinhas. Então, irmãos, esse era o cenário daquele tempo de Israel. Esse era o cenário que o povo acabou deixando de lado, o zelo pela obra do Senhor. O povo acabou se esquecendo das promessas e que Deus de fato iria cuidar deles. Onde percebemos que o povo oferecia somente as sobras ao Senhor, ao invés de oferecer o que tinha de melhor. E o que acontece, queridos, que muitas vezes no momento da nossa vida, como o povo de Israel estava ali no momento de
de não acreditar mais que Deus ia cumprir as promessas sobre eles. Eles, nesse desânimo todo, acabaram retendo aquilo que era do Senhor. E muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, momentos de aflições, muitas vezes nós retemos aquilo que é de Deus. Muitas vezes nós entregamos ao Senhor aquilo que sobra. Mas Deus sempre quer o melhor de nós. Então o profeta Malaquias, ele falou sobre a realidade, porque ele mostrava que Deus os amava. E ele denunciou essa questão da infidelidade do povo, exortou o povo à certeza da justiça de Deus. Então a mensagem do profeta Malaquias também aponta que diretamente quem? Para Cristo. No sentido de que por mais que o povo estivesse desanimado, Deus enviaria o Messias para o quê? Para purificar, para resgatar o povo, para colocar as coisas em ordem. Então o profeta Malaquias, ele está dizendo ao povo que eles deveriam retornar, voltar ao Senhor. O texto diz, vocês têm que voltar a mim. E o povo fala, mas retornar ao Senhor por quê? Porque Deus, ele tinha promessas, Deus queria cuidar daquele povo. E por causa desse desânimo, por causa dessas angústias, por causa da preocupação do dia a dia, as pessoas acabam se afastando de Deus, acabam não fazendo aquilo que o Senhor ordena que nós façamos, porque muitas vezes, irmãos, como já disse, nós nos afastamos de Deus, diante das circunstâncias. E esse período que nós estamos vivendo da igreja, igrejas fechadas, pessoas afastadas, não podendo vir cultuar aqui no templo do Senhor, e às vezes isso também gera com certeza angústia, gera preocupação, gera desânimo, gera frustração, e as pessoas acabam se esquecendo dos mandamentos e dos princípios do Senhor. Então que essa palavra, querido, ela possa te alertar nessa noite, ela possa te exortar, que aonde você estiver, continue mantendo a sua fidelidade com o Senhor, continue mantendo os mandamentos do Senhor, entregue sempre o seu melhor ao Senhor. Tudo aquilo que tem chegado a você, entregue o melhor a Deus, para que você tenha uma vida abençoada. E também, queridos, o dízimo, ele é bíblico. Irmãos, minha boca fica seca, eu estou tomando 3 remédios agora. E esses remédios me deixam a boca seca, depois estou bebendo muita água. Ok, o segundo ponto aqui que eu quero compartilhar, queridos, que o dízimo, ele é bíblico. Por mais pessoas que questionem, ele é bíblico, muito antes dos tempos de Moisés, muito antes de qualquer lei fosse escrita sobre dízimo, Abraão dizimou a Melquisedeque, sacerdote de Deus, rei de Salém, está lá em Gênesis 14, 18. Quando você estuda o Velho Testamento, queridos, principalmente Levítico, que é o das leis, fala muito sobre santidade. E ali ele fala muitas coisas das festas, ele fala das ofertas, não é, também. E ali você vai ver ali a oferta das primícias, a festa das primícias e as ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas, se pegava lá o animal mais puro, sem defeito, ele era imolado ali, e ele ia para o sacrifício, só que aquele animal, ele não era 100% queimado ali no fogo. Uma parte era para Deus, outra parte ficava para o sacerdote, e a outra parte era devolvida para o ofertante. E ali simbolizava a comunhão com o Senhor Jesus. E a oferta das primícias, que eram também, quando o povo, eles tinham o momento da colheita, e a primeira parte da colheita, eles tinham que pegar aquela primeira parte e ofertar a Deus com forma de gratidão ao Senhor, porque havia sido uma boa colheita. E ali também representa a ressurreição de Jesus. Então percebe, queridos, que tudo, a palavra de Deus, desde o seu início até o Novo Testamento, tudo tem uma forma de mostrarmos que nós temos que honrar ao Senhor. E tudo está ligado com a promessa do Senhor, que o Messias, o Senhor Jesus, viria para nos resgatar. E aí, nessa questão, vai muito mais além, ou seja, é nós celebrarmos a nossa redenção. É celebrarmos a redenção. A palavra de redenção significa resgate ou remissão. Ela retrata o ato de readquirir uma propriedade perdida.
antes de Deus estabelecer alguma verdade no Novo Testamento, Ele determinou que elas fossem o quê? Primeiramente ilustrado o quê? No Antigo Testamento, como vimos aqui através do profeta Malaquias. Porque o que Cristo fez por nós? Todos nós sabemos o que Cristo fez por nós. Jesus Cristo nos comprou para Deus através da sua morte na cruz. A palavra de Deus em Apocalipse vai dizer: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia. Veja, queridos, que Deus, Ele resgatou todas as pessoas, e Ele te constituiu como sacerdote, e colocou os reinos da terra sobre a mão dos homens. O homem se transformou então aqui, o homem na verdade era o quê? Era um escravo de Satanás, e ao render-se ao pecado do jardim do Éden, a Bíblia declara então que aquele que é vencido fica o quê? Escravo do vencedor. E foi isso que aconteceu com o primeiro casal. E eles o quê? Foram separados da glória de Deus. Então quando Jesus ele veio ao mundo, Ele veio o quê? Para nos resgatar, para nos comprar para o Senhor. Então hoje nós pertencemos a Deus. Então quando nós dizemos assim, tudo pertence a Deus, de fato tudo pertence, porque a nossa própria vida pertence a Deus. Porque ela foi comprada por um alto preço. Porque na queda do homem, queridos, o diabo, né, o Satanás, ele tomou posse do homem e da terra. Que foi o quê? Foi dada a quem? Ao homem, foi dada a nós. Em Salmos 115, 16, ele vai dizer: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Então veja que Deus, Ele nos deu tudo para administrar, inclusive a terra, mas o homem, por falta de sabedoria, de entendimento, entregou tudo para o inimigo. Mas dentro do reino de Deus, quando nós aceitamos ao Senhor, nós fazemos parte desse reino, do reino de Deus. Então tudo pertence a Ele, nós pertencemos a Ele, e nós somos mordomos do Senhor. O texto vai dizer ainda em Colossenses, não é? E Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção e remissão dos nossos pecados. Então esta redenção foi um ato de compra, efetuado pelo pagamento da dívida do pecado, tendo cancelado, escrito toda a dívida que era contra nós. E nós fomos o que? Resgatados. Então, portanto, queridos, Jesus, Ele nos comprou, Ele nos livrou da escravidão do diabo, e nos fez o que agora? Pertencermos a Deus. Coisa alguma que do que possuímos de fato, é uma propriedade exclusiva, não é exclusivamente nossa, mas é de Deus. Nem a nossa própria vida pertence a nós mesmos, somos o que? Propriedade de Deus, Ele é o nosso dono. Então, consequentemente, tudo pertence a Ele, tudo pertence a Deus. Então nós temos que ter essa consciência, queridos, da redenção, e deve provocar em nós uma atitude de gratidão e de culto a Deus. O apóstolo Paulo, ele falou sobre vivermos uma vida de santidade, que é o fruto desta consciência. E ele deixa muito claro, queridos, que nós somos propriedade de Deus. Primeiro ele afirma que não somos de nós mesmos. Depois ele declara que fomos comprados por um bom preço. E por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Para que você entenda, de fato, quando você dizima na casa do Senhor, você está entregando a Deus aquilo que pertence a Ele mesmo, porque tudo pertence a Ele. Portanto, separar-se do pecado e santificar-se para Deus, e glorificá-lo por meio do nosso corpo também, mas é um culto, não é somente um culto de palavras, mas não deixa de ser um culto de exaltação, é um culto de santidade, de boa mordomia. E quando nós celebramos a redenção,
não só por meio de cântico, mas também de atitudes. Quando nós vemos no culto, nós celebramos, nós cantamos, nós temos que fazer também através das nossas atitudes. Então, quando reconhecemos que Deus comprou o nosso corpo e cuidamos dele com a consciência de que Ele é Deus, estamos também o que? Cultuando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque nós pertencemos a Ele. Então, da mesma forma, há um culto que é expressão não só por meio de palavras, mas também por nossas atitudes em relação às nossas finanças. Quando nós vemos para o culto, as nossas atitudes, quando você ora, você entrega, isso faz parte do culto. É um momento de você celebrar que você foi resgatado, que você foi comprado por um alto preço. Como eu disse lá, o povo de Israel, quando eles faziam a colheita das primícias, eles entregavam ao Senhor como gratidão, já era uma figura do Senhor, da ressurreição de Jesus. Então entenda, queridos, quando você faz esse ato, essa atitude da entrega ao Senhor de dízimos, você não está entregando para o pastor aqui, você não está entregando aqui, não, você está entregando para o Senhor. É para Ele, é uma atitude para Ele. E logo, da mesma forma como o bom uso do corpo em santidade glorifica a Deus, assim também o bom uso dos nossos recursos financeiros, que são de Deus, também o glorifica, irmãos. É da forma como você cuida do seu dinheiro também, uma forma de você glorificar ao Senhor. Até porque Ele permite que você devolva 10, Ele fica com os 90%, mas você tem que administrá-lo. Isso também glorifica ao Senhor. É uma forma de você glorificar a Deus. E isso é a boa mordomia. Eu dou sempre um exemplo de mordomia, que eu acho legal, irmãos. Olha só. Eu penso assim, a mordomia, como diz o mordomo, ele cuida daquilo que não é dele, não é? Ele está cuidando de alguma coisa que não lhe pertence. Vou dar um exemplo para você. A rainha da Inglaterra, né? A rainha ela tem um mordomo dela lá. E o mordomo da rainha, com certeza, ele deve andar num carro mega blast, deve andar de Rolls Royce. Ele deve usar as melhores roupas, deve ter um lugar maravilhoso para ele. E ele cuida das coisas da rainha, não é dele, mas ele cuida como se fosse dele. E ele usa aqueles benefícios, tudo aquilo que é da rainha, ele pode utilizar, ele usa o carro dela, usa o quarto que ela cede para ele, mas não é dele. E ele cuida muito bem daquilo. E isso é a mordomia. Deus, Ele permite que você fique com os 90, você trabalha com os recursos aí, não é? Mas você cuida muito bem, mas ele não é seu. Mas Ele deixa você usufruir dele. Olha que coisa louca. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bênção para a nossa vida. E o dízimo, ele é a chave para as bênçãos. O dízimo é uma chave para as suas bênçãos. Uma pergunta, você já viu alguém que dizimou a vida inteira e ficou pobre? Alguém conhece alguma história dessa? Você na sua casa já viu alguma história dessa? Alguém que foi dizimista, fiel, a vida inteira, né, pastor? Por mais, sei lá, de 30, 40, 50 anos, até a sua morte, e morreu pobre porque foi dizimista? Não. Todas as pessoas que são dizimistas, fiéis, na casa do Senhor, nós só vemos falar de coisas boas, só vemos testemunhos bons, testemunho de prosperidade. E isso é fato na nossa vida. Esse é o reino de Deus. Então nós nunca vimos ninguém ficar pobre por causa disso. Em contrapartida, certamente já ouviu muitos queixar de não ter dinheiro suficiente para dizimar, como reflexo da sua vida financeira estar totalmente instável. Porque às vezes as pessoas ficam nessa instabilidade, por quê? Diante dos problemas, diante das crises. Porque ele acha que ele não precisa ofertar ao Senhor naquele momento. E no momento em que nós entregamos os seus dízimos diante de Deus, de todo o reino espiritual, ele está reconhecendo a redenção e a consequência de ter a Deus como seu dono, bem como de tudo o que lhe pertence. E diante desse reconhecimento, o Senhor mesmo afasta o devorador e protege o que é dele. E o diabo não se atreve a tentar tocar no que pertence a Deus, irmãos. Olha só.
Tudo que pertence a Deus, o diabo ele não pode tocar. Mas quando desobedecemos o mandamento referente aos dízimos, estamos o quê? Declarando que Deus não é o dono dessas quantias. E não só estamos roubando os dízimos, o que é uma apropriação indébita, né? O que é de Deus, vocês sabem que é apropriação indébita, né, irmão? Você usar aquilo em seu favor, mas não é seu. Como também estamos nos apropriando dos 90% que ficam. E quando nós fazemos isso, irmãos, olha só, o diabo está de longe e ele fica assistindo, né? Ele fica só observando. Aí então ele diz: esse dinheiro não é de Deus. Esse dinheiro não é de Deus? É uma pergunta. Esse dinheiro não é de Deus? Porque o que é de Deus é o que ele não pode tocar. Mas o que é seu, então cuidado, irmãos. Aí cuidado com aquela questão da brecha, né? De você dar brecha na sua vida financeira, em qualquer área que for. E o inimigo ele está ali. A Bíblia diz que ele está o quê? Ao derredor, esperando. Quando ele se dá brecha, ele entra. E as áreas que o inimigo ele gosta de atacar na nossa vida é essa, é a área financeira, é no nosso relacionamento com o Senhor, no relacionamento conjugal, às vezes na nossa saúde. Então, nós temos que cuidar muito bem de tudo isso, de todas as áreas da nossa vida, nós temos que cuidar. Sermos mordomos fiéis ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. E quando você permite isso, é aí que acontece, é aí que vem as perdas. Aí acontecem as perdas na sua vida. Então devemos fazer dos dízimos um ato de celebração da nossa redenção. Fazermos a boa mordomia. Mas muitos não entendem a bênção e a maldição mencionada por Malaquias em sua profecia. Eles acham que Deus está ameaçando os seus filhos para que obedeçam por medo, mas não é nada disso que Deus está tratando, queridos. Deus não está tratando, não está querendo colocar medo no seu coração. Olha, se você não trazer o dízimo, você vai morrer. Não é maldição, queridos, é exortação. Deus ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. Porque o diabo não pode tocar no que é de Deus, mas ele pode tocar no nosso dinheiro quando deixamos de reconhecer a Deus como o dono de tudo que temos, irmãos. Devido ao que é o nosso pecado, de retermos o que é de Deus. E isso é maligno. É aí que você dá brecha para ele tocar nas suas coisas. Essa é a razão pela qual a maldição fere os que negligenciam a entrega dos dízimos. As perdas se manifestam em decorrência de uma maldição, a qual, por sua vez, entra nas nossas vidas, pela quê? Pela desobediência, mas só por isso. É que nem aquela história, eu já disse aqui recentemente, né, do menino que está indo para a igreja com 2 moedinhas, né? Uma era do dízimo, outra era para ele. Aí ele está lá jogando as moedinhas, uma caiu, falou: oh Deus, a sua moedinha foi embora. E muitas vezes nós somos assim, irmão, nós retemos aquilo que é de Deus. E esse dia eu estava dando aula na escola bíblica lá, Bem-vindo à Igreja, falando desse assunto, e um dos irmãos, ele testemunhou justamente isso, que ele reteve, e ele se sentiu prejudicado, porque era para ele ofertar, ele ofertou, né? Por quê? Porque aí você está dando brecha, aí você começa a ter as perdas na sua vida, e isso, a gente tem que entender de fato. Mas por outro lado, querido, a bênção proveniente da fidelidade nos dízimos também precisa ser entendida. E ela não se trata de uma recompensa por um bom comportamento, mas dos princípios que estão sendo devidamente aplicados por nós cristãos salvos no Senhor Jesus. Será que há ganhos para os que dizimam? Claro que sim, irmãos. Eu poderia aqui dar meus testemunhos para vocês, assim como outras pessoas poderiam testemunhar daquilo que o Senhor fez por serem fiéis. Mas eles não devem ser vistos como se Deus estivesse aumentando o nosso patrimônio, e sim como uma forma de Deus aumentar o patrimônio dele. É o patrimônio de Deus que aumenta. Olha que coisa louca. É o patrimônio do Senhor que aumenta sobre o quê? Sobre a nossa mordomia. Porque quando você é mordomo fiel, você cuida das coisas do Senhor, consequentemente o patrimônio ele aumenta. Então é o patrimônio do Senhor que está aumentando. E você está o quê? Usufruindo daquilo que Deus está te abençoando. Percebe isso, irmão? Amém? Então veja que é o patrimônio de Deus, ele aumenta sobre a sua mordomia.
E Jesus, ele nos ensinou um princípio que rege vários aspectos da vida cristã. Ele diz lá em Lucas: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, ou seja, quem é fiel no pouco, também será o que? No muito. Se demonstrarmos obediência, dizimando o que já temos, Deus nos confiará o que? Mais bens. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele vai nos quê? Nos confiará mais coisas para você cuidar. Por quê? Porque o patrimônio, ele vai aumentando. E quando você entrega os seus dízimos, faça-o com consciência, irmãos. Faça como uma atitude correta. Faça como uma relação sua com o Senhor, de oferecer ao Senhor o seu melhor. É um passo vital para você desfrutar o que? Das bênçãos de Deus. Faça com consciência, faça sabendo que você foi salvo, que o Senhor te comprou, Ele te resgatou. Assim como o salmista Davi, ele fala no Salmo 103, né? Bendiga a minha alma ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem cura as minhas enfermidades, não é isso? É Ele quem me redime. Então veja, se você for fazer um histórico da sua vida, queridos, aonde você está até esse presente momento, veja e olhe tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, de bom, por causa da sua fidelidade com Ele. Veja, olhe para o seu passado, veja da onde você saiu talvez, e aonde você está hoje. Porque Deus, Ele quer que você desfrute das bênçãos dEle. E a pergunta da mensagem é: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Como o texto que nós lemos de Mateus, no verso 19 ele vai dizer: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Talvez, querido, seja necessário você começar a reavaliar quem está em primeiro lugar na sua vida. Faça o que for preciso. Faça o que for preciso para você colocar as suas prioridades na devida ordem. Coloque a sua vida em ordem. Se ela não está em ordem, a partir de hoje, coloque ela em ordem. Mesmo que isso requeira mudar talvez o seu estilo de vida, o seu estilo em outras coisas, em diminuir seus gastos, não sei, alguma coisa que talvez está te impedindo de você ser fiel ao Senhor. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, queridos, é que você foi comprado por um preço grande através do sacrifício de Jesus. Então você pertence a Ele. Tudo que você fizer, quando nós falamos de prosperidade, prosperidade engloba toda a nossa vida emocional, toda a nossa vida econômica, os nossos relacionamentos, porque é isso que o Senhor quer de nós, é que nós sejamos de fato prósperos em todas as áreas da nossa vida. Mas talvez a área que talvez está te incomodando, talvez a área que está te prejudicando, é a área financeira. Então, a partir de agora, querido, coloque isso em ordem na sua vida. Faça uma avaliação. A palavra de Deus em Lucas 16:11 vai dizer assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Queridos, veja que Deus, Ele quer nos abençoar. Quando nós lemos lá, voltando a Malaquias, quando ele fala que ele vai repreender o devorador, é claro que o devorador ali realmente era a praga que havia na colheita lá, no momento que eles plantavam seu milho, seu trigo, enfim. Então havia realmente as pragas, o gafanhoto, não é? E tantas outras pragas que destruíam a lavoura do povo. Mas quando o povo era fiel ao Senhor, quando ele no momento da colheita, quando ele via que a colheita dele, ele colhia tudo certinho, não tinha perdas nenhuma,
Por quê? Porque o Senhor estava cuidando da colheita. Porque o próprio Senhor, querido, é Ele que vai repreender, sim, o devorador da sua vida. É Ele quem vai cuidar das suas finanças, é Ele quem cuida de você. E nós precisamos entender isso, irmãos, assim, de uma forma muito clara. Para que não haja mais dúvida na nossa mente, no nosso coração, com relação a dízimos e ofertas. E já repito novamente, é bíblico isso. Não é somente para o Velho Testamento, mas é no Novo, sim. O Senhor Jesus, Ele falava sobre dinheiro, Ele falava de muitas coisas. Ele dava até o orçamento. Olha, quando você for construir a sua casa, você faça um orçamento, para ver se você consegue terminar ela. Jesus que diz essas palavras. Então, queridos, a Bíblia ela é completa. E que você possa entender isso, celebrar. Eu já quero finalizar aqui dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. Nós já tivemos uma pregação sobre Mamon. O pastor Silas trouxe essa mensagem. E Mamon nos diz muitas vezes que o dinheiro é resposta para todos os nossos problemas, irmãos. Mas na verdade, Jesus é a verdadeira resposta para todos os nossos problemas. Quando você permite que o Senhor Jesus entre na sua vida, entre na sua casa, mexa nas suas estruturas, Ele resolve os seus problemas. Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento. Jesus é o bem mais precioso que temos, e se o nosso coração permanecer nele, Ele mesmo cuidará de cada detalhe da nossa vida e da sua vida, irmão. Jesus, Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida, porque como eu disse no início, nós estamos passando por tempos difíceis, não tá fácil para ninguém, para muitas pessoas, mas uma coisa que você tem que manter o seu coração na pessoa de Jesus. Você tem que manter o seu coração no reino dos céus, para que você não viva de uma forma ruim, para que você não se esqueça dos princípios e dos mandamentos do Senhor para a sua vida, para que você viva independente daquilo que você está vivenciando, nas circunstâncias da vida, para que você possa ser abençoado pelo Senhor, irmãos. Deus, Ele vai te abençoar. E a palavra para você é que todos nós, assim como eu, como você, a liderança da igreja, cada pessoa, possa se comprometer individualmente a sermos dizimistas fiéis e ofertantes generosos. E certamente Deus, Ele moverá, irmãos. Certamente Deus, Ele vai mover os céus ao seu favor, ao meu favor, em favor da igreja. Aleluia. E testemunharemos os feitos do Senhor na nossa vida e na vida das pessoas. Nós temos que crer nisso, irmãos. Viva essa verdade no seu coração, viva essa verdade aí na sua família. E Deus, Ele quer te abençoar. Deus não te abandonou, queridos. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Creia nessa palavra, viva esta realidade na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Se o louvor quiser vir, eu vou fazer uma oração breve, depois eu vou passar ao pastor Silas. Que você na sua casa, você possa fechar os seus olhos, e quero orar com você. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ela possa nos ajudar, ó Deus, nos ajudar a confiar completamente no Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa constantemente, Deus. É que muitas vezes nós, por circunstâncias diversas, ó Pai, momentos que passamos na nossa vida, nos afastamos do Senhor, meu Deus, e muitas vezes não cumprimos com aquilo que nós devemos fazer através da nossa atitude de adorar ao Senhor através da nossa vida, do nosso corpo, mas também, Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, ó Deus.
Que todo espírito de medo, Senhor Deus, que todo espírito de ganância, de pobreza, seja repreendido e lançado para fora das nossas vidas agora em nome de Jesus, para que haja prosperidade, para que haja alegria nos lares nessa noite, meu Pai, para que as pessoas possam ficar confiantes no Senhor, Deus, e que eles possam celebrar, ó Deus, que eles possam celebrar porque eles foram salvos, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, e que o nosso coração esteja totalmente voltado à Tua presença e somente a Ti, Deus. Que possamos ser verdadeiros mordomos do Senhor, que possamos cuidar bem, Senhor, da nossa vida, do nosso lar, da nossa casa, cuidarmos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, seja ministério, Senhor, seja na liderança, Senhor, da Tua igreja, Pai, que possamos ter sempre sabedorias dos céus, ó Pai, para que de fato, Senhor Deus, possamos ver as bênçãos do Senhor, o patrimônio do Senhor aumentando, Senhor, na vida da Tua igreja, na vida das pessoas que servem a Ti, Deus, e que sejamos sempre gratos ao Senhor, e que possamos, ó Pai, tudo aquilo que vier às nossas mãos, ó Pai, em formas de bens, que nós possamos nos alegrar e ofertar a Ti, Deus. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar nessa hora, Senhor, que talvez tenha passado por momentos difíceis na área financeira, Deus. Que o Teu poder, que a Tua mão de poder e graça, Senhor, se estenda sobre esses lares agora, Senhor, para que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Que o Senhor possa abrir talvez portas de trabalho. Eu sei que é tempos difíceis, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, Pai, que o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar essa situação em qualquer momento, Deus. E nós, como igreja do Senhor, possamos estar sempre firmados em Ti, firmados na Tua palavra, Senhor, como um exército poderoso, um povo que Te serve com alegria, Deus, independente das preocupações do dia, mas nós possamos sempre olhar para os céus e crermos que o Senhor está ali nos abençoando, como o texto diz, ó Pai, em Malaquias: fazei prova de mim, que eu vou abrir as janelas do céu e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas, ó Pai, porque o poder está no Senhor de abrir a janela, não em nós, porque é o Senhor que nos abençoa, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor vai abrir janelas, ó Pai, de bênçãos sobre famílias, ó Deus. Famílias que têm chorado, famílias que têm passado por momentos terríveis, ó Pai, na área financeira, Senhor. Mas que o Senhor os abençoe nessa hora, Pai. Eu profetizo, Pai, bênçãos sobre esses lares agora no nome de Jesus, ó Deus. Porque eu creio, Pai, que nós veremos testemunhos maravilhosos neste lugar, ó Pai. Que talvez pessoas que têm passado por momentos ruins, mas que o Senhor vai abençoá-los agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que você viva essa realidade da palavra do Senhor, e que você celebre todos os momentos da sua vida, porque você foi comprado por um alto preço, e tudo pertence a Deus, inclusive a sua vida e os seus bens. Deus te abençoe em nome de Jesus.